No salmo bem conhecido, acredito que pela maioria, salmo de número 23. Fiquem tranquilos que o nosso culto hoje não vai demorar muito, vamos no máximo até 15 para as 2, amém? Mas logo em seguida tem um almoço, irmãos, olha que bom. Brincadeira. Vamos meditar nesse lindo salmo de número 23. Que diz assim: para tanto, você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Para você mais avançado na tecnologia, ligue a sua Bíblia, né? No seu iPad, no seu iPhone. O importante é que você acompanhe a leitura conosco. Se porventura você diz: irmão, hoje eu não trouxe minha Bíblia, então pegue uma carona com alguém que está com a Bíblia aí do seu lado, para que todos juntos possamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim, versículo 1: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, pelo privilégio de estarmos em Tua presença, juntamente com os nossos irmãos, para, Senhor, sermos orientados à luz da Tua palavra. A nossa mente, Senhor, estará aberta, o nosso coração estará receptível, para que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de agir em nós e entre nós nessa manhã. E os nossos olhos, Senhor, espirituais estejam abertos, para que possamos, ó Deus, enxergar além daquilo que o Senhor tem, ó Deus, a ministrar sobre as nossas vidas. Ó Pai, não permita que as preocupações do dia, da semana, venham nos roubar o privilégio de estarmos com as nossas vidas, Senhor, ligadas a Ti nessa manhã. Que todo, Senhor, pensamento contrário seja levado cativo ao Senhor nesta manhã, ó Deus, e que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, ministrar a Tua palavra sobre as nossas vidas. Que essa palavra encontre, Senhor, solo fértil em cada coração e que ela possa crescer, germinar e dar bons frutos, frutos para a glória do Teu santo nome. É o que nós assim pedimos, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, fale conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Segundo estudiosos da Bíblia, esses versículos que nós lemos, do 1 ao 6, do Salmo de número 23, eles são os mais pessoais que a Bíblia possui. E esse Salmo, ele se identifica muito com cada um de nós. Ele retrata não simplesmente, Davi aqui, ele não está simplesmente tratando simplesmente de um bom pastor de ovelhas. Mas Davi, ele está, além de sua experiência por ser um pastor de ovelhas, ele fala aqui de um bom pastor eterno das nossas almas. Davi, ele fala também aqui, em sua colocação, de um homem, de um pastor, que conduz o seu rebanho. E ele abre o seu coração em um diálogo com esse pastor. E aqui nós podemos perceber nas palavras desse homem
que existem algumas variações constantes nesse salmo. Se você perceber bem, ora ele vai estar falando na primeira pessoa, ora ele vai estar falando na terceira pessoa. Mas o que nós podemos observar é que é um salmo altamente experimental, é um salmo altamente pessoal, algo que Davi tem a declarar sobre o seu pastor, sobre o seu Criador. Davi, que também era, por sua vez, um pastor de ovelhas, ele nos incentiva a olharmos esses versículos e observarmos essas experiências, a qual ele tem com esse pastor. E para tanto, meu querido irmão e minha querida irmã, incentivo você, a cada dia da semana, realizar a leitura desse salmo. E ao ler esse salmo, eu tenho uma plena convicção que o Espírito Santo de Deus, ele vai abrir os nossos olhos. Ele vai abrir os nossos olhos para enxergarmos além do que está sendo relatado no Salmo 23. Eu acredito que o Espírito Santo, a cada dia da semana a qual nós nos dedicarmos à leitura, é um salmo pequeno, ele vai iluminar os nossos olhos e nos mostrar aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós. E fazendo assim, eu e você, assim como Davi, nós também vamos ter a nossa experiência pessoal com esse bom pastor. E quando eu falo de olhos sendo abertos, eu não me refiro a esses olhos a qual nós enxergamos, né, a qual temos a capacidade de percepção das coisas. Não, mas aos olhos do nosso coração, os olhos da nossa alma, da nossa mente, para que quando nós estivermos lendo a palavra do Senhor e meditarmos nela, como assim também nos incentiva um salmista, possamos enxergar aquilo que Deus deseja mostrar a cada um de nós, deseja falar aos nossos corações. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, acredito que a grande maioria talvez já tenha tido. Talvez você está ali lendo uma passagem da Bíblia e depois de um bom tempo, meditando naquilo que você leu, e passado esse bom tempo, você volta naquilo que você tinha lido e você diz assim: caramba, eu já li essa passagem aqui, mas eu não enxerguei dessa forma, eu não vi aqui os pormenores, e você começa, a clarear a sua visão, começa a enxergar aquilo que talvez você não tinha visto da forma anterior, e você diz assim: peraí, isso aqui eu li várias vezes, mas parece que colocaram aqui algo diferente. Quem já passou por essa experiência? Todos nós talvez já passamos por essa experiência. Então vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que ao longo dessa semana ilumine os olhos do nosso coração, ilumine os olhos da nossa mente, da nossa alma, para que possamos ir além daquilo que Ele tem a falar a cada um de nós. Quando eu falo de olhos serem abertos, não vamos confundir simplesmente com os nossos olhos, a qual nós podemos enxergar, mas os olhos do nosso coração. E aqui nós poderíamos citar alguns exemplos de olhos que foram abertos, mas falando de uma forma não humana, mas espiritual. Por exemplo, o episódio narrado em 2 Reis, no capítulo 6, se você puder ir comigo, deixe marcadinho aí na sua Bíblia, no Salmo 23, vamos dar um pulo lá em 2 Reis, capítulo 6, Segunda Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante, diz assim:
Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, dizendo: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Versículo 11. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então exclamou: ah, meu senhor, que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Interessante. Eliseu estava cercado simplesmente com tropas pelo exército inimigo. E aqui nós vemos duas atitudes. Uma de profundo temor, de profundo pavor, e uma de total confiança. E no versículo 17, a confiança deste homem de Deus era tanta, que ele ora, e ele diz assim: e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas, cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Vejam, não é simplesmente os olhos físicos, mas os olhos espirituais desse servo foram abertos. E ele pôde enxergar com clareza o livramento que Deus assim proporcionaria. Em uma outra passagem também, se você puder ir comigo, em Lucas capítulo 24, vamos dar um pulinho lá no Novo Testamento. Lucas, capítulo 24. Lucas, ele é bem detalhista, ele narra aqui nesse episódio a ressurreição de Cristo Jesus, e é um texto muito conhecido também pela maioria, que cita alguns homens voltando, no caminho de Emaús, e o texto diz assim, narrado por Lucas: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Versículo 17. Ele lhes perguntou, ou seja, Jesus:
sobre o que vocês estão aí discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Inclusive, hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Versículo 31. Então os olhos deles foram o que, irmãos? Abertos, e o reconheceram. Nessas duas narrativas, irmãos, os olhos foram abertos. Os olhos foram abertos para que eles pudessem ver além do que era físico e enxergar aquilo que era sobrenatural. E talvez, irmãos, nós temos vindo a esse lugar domingo após domingo, semana após semana, e talvez nós nos encontremos na mesma situação, cercado diante não de exércitos inimigos, mas diante de problemas. E talvez o próprio Jesus esteja conosco caminhando ao nosso lado, mas os nossos olhos estejam impedidos de reconhecê-lo. Talvez os nossos olhos estejam tão focados nos problemas, nas angústias, nas adversidades que a vida assim tem a nos apresentar, nas circunstâncias que se levantam, com que cada vez mais fazendo com que os nossos olhos fiquem fechados. Impedidos de contemplar e perceber que o Senhor está ao nosso lado. Que é o Senhor que produz o livramento necessário ao qual nós necessitamos. Que o Senhor caminha com os seus discípulos. Mas para isso, irmãos, é necessário com que os nossos olhos espirituais estejam abertos. É necessário com que a gente dedique um pouco de tempo à leitura deste precioso livro. A sua Bíblia, ela deve ser lida não simplesmente quando estamos reunidos nesse lugar, mas todos os dias. Nós precisamos pedir ao Senhor, irmãos, para que Ele abra os olhos do nosso coração, que Ele abra os olhos da nossa mente para compreendermos aquilo que Ele tem a falar a cada um de nós.
Precisamos estar com os nossos olhos abertos para ver além do físico, para ver além do problema, para ver além da circunstância, para termos total sensibilidade em ouvir a voz do Senhor. Voltando ao Salmo 23, se você deixou ele marcado, peço por gentileza que você retorne junto comigo. O lindo desse salmo é que ele é capaz de realizar algumas coisas dentro de nós. No primeiro momento, esse salmo ele tem a capacidade de nos desnudar, de ser como realmente somos, estarmos nus, literalmente, diante da presença do Senhor. Esse salmo ele é capaz de desnudar a nossa alma na presença de Deus, abrindo o nosso olhar para percebermos quem temos sido. Mas muito mais do que simplesmente ver quem temos sido, esse salmo ele é capaz de desnudar nossa alma na presença de Deus para saber quem é esse pastor. E Davi, nessa experiência pessoal, ele inicia dizendo: o Senhor é o meu pastor. Davi utiliza de uma metáfora amplamente empregada para os reis do antigo Oriente Médio, assim como também os reis de Israel. E ele declara abertamente e expressamente que Deus, o Senhor, o soberano, o eterno, o Criador, era o pastor de Israel. Davi declara expressamente e reconhece que esse Senhor é o seu rei pastor, é o seu sustentador, é o seu Criador e o seu Salvador. Por isso ele exulta em abrir os seus lábios e dizer: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Os nossos olhos precisam estar abertos, irmãos. Os nossos olhos precisam estar abertos para que essas afirmações, elas estejam vivas em nosso coração, em nossa mente. Eu não sei se você já chegou na casa de alguém e talvez a Bíblia esteja lá aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Os nossos olhos não precisam estar abertos para vermos o Salmo aberto, talvez na casa de alguém, não. Mas que eles estejam vivos dia após dia em nosso coração, para que possamos desfrutar dessa experiência pessoal, assim como Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Essa afirmação, irmãos, ela é capaz de jogar por terra todo o pensamento do mundo cristão ao qual nós vivemos no tempo que se diz hoje, da posse, da conquista, do poderio. Interessante que Davi ele não diz: o Senhor é meu pastor e eu terei tudo o que eu quero. Não. Davi ele declara: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Esse salmo ele é brilhante, ele vai além das nossas expectativas para que possamos pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento, que abra a visão, para que possamos enxergar aquilo que Ele tem a revelar a cada um de nós. Davi ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor, ou seja, Ele é a razão da minha existência.
É por esse motivo que eu não vou ter falta de nada. É por esse motivo que eu posso descansar tranquilo, mesmo em tempos adversos, mesmo em situações diversas ou adversas que a vida vai me apresentar. Mas eu estou confiante porque sei que Ele é o meu pastor. É dele que vem a provisão para as ovelhas. E talvez nós estamos tão preocupados com a situação do país, com a situação do Estado. É normal. Qual de nós, ao nos depararmos com tudo isso, não nos indignamos? Mas talvez os nossos olhos estejam fechados, esquecendo que Ele é o nosso pastor. Que a nossa vida não depende de partido A ou B. Que a nossa vida não depende simplesmente de transição de períodos, de presidenciais, de presidente para presidente, de deputado. Não. A nossa esperança está no nosso pastor. Davi, ele declara, Ele é a razão da minha existência, nele eu posso confiar, nele eu estou seguro, porque Ele é o meu pastor, é o meu criador, é o meu sustentador, é dele que provém aquilo que eu preciso, então eu posso ficar tranquilo, descansar seguro, ficar em paz com o meu coração, porque dele vem tudo o que preciso. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele diz no versículo 2, em verde pastagens me faz repousar. Interessante. Davi, ele usa aqui em verdes pastagens, uma metáfora que expressa tudo o que faz a vida vicejar. O alimento necessário para as ovelhas. Ele diz, em verde pastagens me faz repousar. Davi, ele diz aqui, me faz repousar. Quanto aos rebanhos deitados em contentamento, em repouso seguro, tranquilo, em paz, porque o pastor está guardando a vida das ovelhas. Versículo 2, ele continua e diz, e me conduz. Quem conduz as ovelhas é o pastor. Como o profeta Isaías, capítulo 40, versículo 11, ele diz, como pastor ele cuida de seu rebanho, como o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. E ele continua no versículo 2, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Tudo que uma ovelha necessita, alimento, pasto, pastagens e água. Águas tranquilas, ou seja, águas que fornecem o refrigério e bem-estar para as ovelhas. Versículo 3, restaura-me o vigor, ou seja, revifica-me. Esse pastor, ele refrigera a minha alma. Nos momentos mais difíceis, nos momentos de dor, de solidão, de sofrimento, ele refrigera a minha alma. Ele me restaura o vigor. Versículo 3, ele continua, guia-me nas veredas da justiça. Olha que interessante. Assim como um pastor, ele conduz suas ovelhas nos caminhos que oferecem segurança e bem-estar.
Davi está dizendo aqui, esse rei pastor, ele guia-nos também nos caminhos que mantém a salvo e em segurança. Quando Davi fala aqui de vereda da justiça, é possível que ele esteja se referindo aos caminhos que se conformam com a vontade central de Deus, por amor ao seu nome. Como Salomão também diz lá em Provérbios, no capítulo 8, depois você pode ler com mais calma, versículo 17, ele diz assim, Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Davi aqui está fazendo referência das veredas da justiça, ou seja, dos caminhos que se conformam com a vontade do Senhor por amor ao seu nome. Davi está dizendo, fiquem tranquilos, as ovelhas estão bem cuidadas, elas terão o alimento necessário, elas terão a paz necessária, a água tranquila, tudo que a ovelha precisa virá do pastor. É ele que conduz o seu rebanho. Versículo 4, ele diz assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E aqui nós vemos o ponto central do Salmo. Se nós repararmos bem, certa vez Davi ele já tinha afirmado isso. Vamos dar um pulinho aí em Salmos de número 16. Volte algumas páginas da sua Bíblia. Salmo de número 16. Versículo 8. Ele diz assim, sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Davi, ele cita a vara, instrumento que representava autoridade, usado ou utilizado pelos pastores para contar, guiar, resgatar e proteger o seu rebanho. Davi também fala aqui de cajado, instrumento utilizado na época como um apoio. Ele diz, me protegem, ou seja, me dão todo o consolo e segurança necessária, a qual eu necessito. Agora, uma coisa interessante, irmãos, ao ler esse salmo, é que no versículo 4, Davi está dizendo que ele não está isento de
passar por um vale de trevas e morte, mas mesmo que passe, ele poderia estar seguro, porque o pastor estaria com ele. A tua vara e o teu cajado me protegem. E esse mesmo pastor que está, mesmo quando estamos por um vale de trevas e de morte, é o mesmo pastor que nos fornece o que é dito no versículo 2. Em verde pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. O grande problema é que vivemos em um mundo de grande desequilíbrio. Por esse motivo, vivemos em constantes instabilidades, permitindo certas vezes circunstâncias ou situações que a vida assim nos apresentam, nos impeçam de confiar integralmente no bom pastor que é o nosso Senhor. Quando a gente liga a nossa televisão, somos encharcados de má notícias. Quando você está no seu automóvel, você liga o seu rádio, são problemas dos mais diversos. E muitas das vezes, isso afeta as nossas vidas, gerando instabilidades, permitindo com que a gente esqueça de que os nossos olhos espirituais precisam ser abertos para enxergarmos que o Senhor é o nosso pastor. E a gente esquece de lançar os anseios, as intranquilidades diante dele. Por isso, irmãos, precisamos suplicar a intervenção do Espírito Santo de Deus, pedindo: Senhor, ilumina os meus olhos para que eu possa ver além do físico, além do natural. Ilumina, Senhor, os olhos do meu coração, os olhos da minha alma, para que eu consiga enxergar aquilo que o Senhor tem a revelar a mim. O Senhor não é o seu pastor só aqui na igreja. Ele é o pastor também nas suas circunstâncias. Sabe essa luta que você tem enfrentado? Ele também é o seu pastor nessa adversidade. E de uma coisa podemos estar certos: mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às adversidades, como declara o salmista, mesmo que eu esteja andando por um vale de trevas ou morte, ainda que o coração esteja em desespero, mas Ele é o meu pastor. E um detalhe importante: se os irmãos lerem com atenção todos os versículos, os irmãos vão perceber que esse pastor não está presente simplesmente no versículo 4. Mas esse pastor, ele permanece sempre presente em todas as situações da vida do salmista. Ele diz assim no versículo 5: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Ou seja, o rei pastor celestial acolhe Davi à sua mesa como seu rei vassalo e lhe dá proteção. Isso significa que no antigo Oriente Médio, as alianças muitas das vezes eram celebradas com uma refeição que expressava os vínculos de amizade. Então Davi, ele cita isso aqui. O que nós precisamos entender, irmãos, é que certamente as crises, as lutas, elas são democráticas. Elas vão bater a minha porta, elas vão bater a sua porta. E se ainda não bateu, fique tranquilo, porque vai bater.
Tem gente que está fazendo, está amarrado em nome de Jesus. Mas a certeza que podemos ter é que existe uma permanência de Deus em nossa vida que não muda, porque Ele é fiel. Ele é o nosso pastor. Ele é o mesmo que nos faz estar em verdes pastagem, e Ele também é o mesmo que se faz presente quando estamos em um vale de trevas ou morte. A presença do Senhor, irmãos, é perceptível em todos os lugares aqui no Salmo. Veja, leia durante a semana. Ele está presente no vale, Ele está presente diante dos inimigos, Ele está presente na fragilidade emocional, no vale, nas lutas. Mas a certeza que havia no coração de Davi, do salmista, é: o Senhor é o meu pastor, e ponto. E por isso eu não vou ter falta de nada. Talvez nós falamos muito sobre a presença de Deus, mas a pergunta que eu faço a você, meu querido irmão e minha querida irmã, nessa manhã, é a mesma que fiz a mim. Será que eu e você vivemos de acordo conforme a vontade de Deus que atua em nós? Talvez falamos muito da vontade de Deus, mas será que vivemos condizentes conforme ela atua em nossas vidas? Será que podemos dizer que a presença de Deus, ela é perceptível também em todas as áreas da nossa vida? Em nossa casa, em nosso trabalho, em nosso dia a dia, na faculdade onde você estuda, na escola, na igreja, no nosso meio social ou com pessoas que convivemos. Do versículo 1 ao versículo 6, nós podemos perceber a presença de Deus em todos os momentos da vida do salmista. E eu gostaria de fazer uma pergunta com todo carinho a você, meu irmão e minha irmã. E na sua vida? E na minha vida? Em nossas vidas? Ele tem sido nosso pastor? Esse cântico de confiança, ele nos demonstra que podemos depositar em Deus, nesse Senhor, nesse pastor, todas as nossas expectativas, mesmo em dias maus, mesmo em dias tenebrosos, mesmo em dias de desesperos ou intranquilidades, porque o seu amor, o seu cuidado, a sua bondade para com as suas ovelhas, para com o seu povo, nunca falham. E ainda que a gente esteja desfalecido, caminhando, capengando, ele diz no versículo 3, restaura-me o vigor. Tudo isso por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Que podemos aplicar ou extrair dessas lindas declarações e aplicá-las em nossa vida? Em primeiro lugar, é saber que Ele é o seu pastor. E esse pastor deseja ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Em segundo momento, é saber que nele, eu e você, ovelhas desse rebanho, animais indefesos, míopes, capazes de enxergar, nele encontraremos toda a fonte de alimento e descanso necessário para as nossas vidas. Certa vez, Jesus, o nosso bom pastor, aquele que deu a sua vida pelo seu rebanho,
Ele diz assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para as vossas almas. O que esse salmo nos demonstra é que nesse bom pastor encontraremos o descanso necessário para a nossa vida. Em terceiro lugar, esse salmo nos remete firmemente que o bom pastor é a fonte que fornece tudo o que nós necessitamos. A força, a defesa, a capacidade, a bênção e a bondade. Em quarto lugar, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é o nosso grande e bom pastor. Ele entregou a sua vida pelas ovelhas e um dia voltará para buscar o seu rebanho. Talvez muitos de nós conhecemos esse salmo como o salmo do pastor. Mas nessa manhã, o Senhor nos convida a conhecer o pastor desse salmo. Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.